E estamos de volta, estou recebendo hoje a nutricionista Gisele Sanagioto Balbinotti, nutricionista esportiva e nutrição comportamental, na neurociência do comportamento. Eu sei que a Gisele, nós trabalhamos muito em parceria, então conheço muito o trabalho dela, sei que ela atende muito paciente no Brasil e muitos pacientes no exterior também, você tem uma clientela muito grande, né, no exterior, e eu imagino que isso tenha motivado você a criar de fato o seu método, né, para poder fazer com que isso abranja mais pessoas, com que você realmente fique mais sem fronteiras ainda do que você já é. Gisele, gostaria que você falasse sobre como nasceu, então, de fato, o método, do que eles, né, como é a base do método. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o nascimento desse sonho, desse seu projeto. Sim, realmente é um sonho, porque quando a gente trabalha dessa forma, né, atingindo as pessoas, mudando o comportamento, e através das redes sociais a gente percebe que a gente pode ir alcançando mais pessoas. E começou a nascer essa vontade já há algum tempo de conseguir expandir o que a gente faz, né, em consultório. Eu acredito que você também, né, tá passando por isso, e é muito importante, né? Mas o que mais me motivou foi essa questão de trazer em um ambiente para que as pessoas tenham contato de qualquer lugar aquilo que é difícil de entender da parte comportamental, para a gente realmente virar a chavinha, sabe? Qual é o segredo? Como que eu faço para entender esse processo de emagrecimento e ressignificar isso na minha vida, para que isso seja algo realmente que seja possível de manter? Como é que eu inicio? Como é que eu começo isso? Porque essa mentalidade da dieta, a questão das crenças, a questão do simples, que muitas vezes a gente não conversa, né? Eu falo que a nutrição, ela é tão ampla, mas às vezes a gente esquece de fazer o simples, né? Eu vejo muitos pacientes falando, eu preciso fazer isso, e eu quero... Calma, você está dormindo bem? Como é que é o seu manejo de estresse? Como é que é o teu contato com a natureza? Como é que é o seu intestino, né? Então a gente começa o curso ele trouxe esse sonho de trazer na totalidade tanto a parte da base quanto o trazer para o comportamento, né? Como é que eu faço esse clique, essa virada de chave para isso ser realmente algo que mude a minha vida, que me faça entender por que eu estou fazendo isso, que não seja mais algo que está aqui pesando, mais uma coisa que não deu certo. Então, realmente é para tocar e a gente fazer isso funcionar a longo prazo. E aí o curso nasce para as pessoas atingir, né, para atingir pessoas, né, que não estão perto, que eu não consigo ter no consultório. E que talvez até pela sua agenda ser bastante cheia também, é uma maneira da pessoa ter acesso a você, de alguma maneira, né? Mas que, vamos dizer, ela não vai precisar ficar esperando lá numa fila de espera ou até numa consulta online, que você disponibiliza isso, mas às vezes se ela está ali com pressa, já quer começar o processo dela, ela já tem tudo isso na mão, né? Entender, exato, porque quando a gente pensa na nutrição comportamental, ela é uma cascata, né? Tem muitas coisas. E até mesmo no trabalho em consultório, onde a gente traz muito essa questão da individualidade, os pacientes acabam por adquirir, né, muitos pacientes, o curso por conta disso, né, para ter aquele processo da nutrição comportamental de uma forma mais tranquila, né, conseguir assistir em momentos, né, em que eles têm mais tempo. E é paralelo ao que eu consigo fazer, porque, né, a gente sabe que o tempo de consultório muitas vezes tantas coisas que quando a gente traz, né, toda a parte de exames e tudo, esse ajuste individual, a parte comportamental, ela é bem ampla. Então, fica muito legal até para quem está perto e para quem está longe também. Sim, acaba sendo um complemento mesmo, né? De alguma forma a pessoa poder... Porque no consultório a gente percebe muito isso, né, Gi? Às vezes você fala, mas a pessoa... Às vezes ela chegou preocupada com o resultado de um exame, ela acaba não prestando tanta atenção naquilo que você está falando, ou como você falou, tem um tempo limitado de consulta, a gente sabe que a gente não retém tudo aquilo que foi falado na consulta. Sim. Então, assim, é ter você disponível por bastante tempo ali, né? Voltar, ver de novo. Exatamente, porque às vezes acaba tendo um insight diferente do que teve, acaba mudando um pouco
dessa situação também, né? Foco ali naquele momento e essa parte de você ter o profissional ali, né? Até famílias, né? Tem casos de uma família toda que pegou o curso ali para entender o processo familiar, né? Porque muitas coisas, né? O nosso ambiente, ele nos molda muito, né? Então, é muito complicado, muitas vezes, para quem está iniciando um processo de emagrecimento. Em um ambiente onde toda a família vai contra o que ele, né, busca. Então, eu bato muito nessa tecla. Então, eu sempre falo que ele é um curso para a família também, para todo mundo entender, né? Sim, trabalhar sim, juntos nesse processo. E os planos futuros para esse curso? Ele vai ter um desdobramento? Ele vai ter um parte 2? Como é que vai ser isso? Vai, sim. Sim, estou muito animada com a parte 2. Agora a gente já está, né, organizando toda a parte da continuidade, porque o método G21 ele veio para trazer essa questão do início, como eu começo e como eu coloco isso na minha vida. E aí a parte 2 como agora, ok, cheguei aqui, né? Tô no topo da montanha. Como é que eu faço para, né, me manter, entender? Como é que eu faço para entender essa questão do não é linear? Tá tudo bem errar, tá tudo bem e se você souber voltar, entender essa constância e isso eu acredito que seja o diferencial, né? Você aprender a manter isso na sua vida. Então essa vai ser a parte 2, a gente trabalhar essa manutenção. É bem importante isso, porque muitas vezes, quando você ainda não chegou, você está motivado, mais motivado de alguma forma. Mas quando você já chegou, toda aquela motivação inicial às vezes se perde. E como você falou, todos os ganhos secundários, às vezes um sono de mais qualidade, menos estresse, às vezes a pessoa até diminuiu muito questão de vícios, assim, diminuiu muito cigarro, álcool, implementou atividade física, ela tem vários ganhos secundários, mas aí assim, eu já cheguei aí agora, né? Então, sim, ela vai continuar tendo benefícios, ela pode mudar o foco de que agora uma meta nova, uma meta diferente, não em questão de emagrecimento mesmo, mas às vezes no manejo mesmo da qualidade de vida, né? Então, isso é bem interessante porque precisa ter a continuidade, e todos os dias, né? A gente tem que sempre ter aquele reforço positivo ali, de que estou me mantendo aqui por essa razão, né? Exato, a gente trabalha muito com doenças, né? Doenças metabólicas, doenças crônicas, então a gente tem que bater nessa tecla de que é diferente de uma doença aguda, onde você vai lá, coloca, né, trata com antibiótico por 10 dias, uma semana, e aquilo vai ter início, meio e fim. Né? Um diabetes tipo 2, por exemplo, a gente precisa entender que aquilo é por toda a sua vida, né? A gente consegue colocar uma doença assim em remissão, né? Que é quando os exames estão na normalidade, né? A gente consegue trazer o paciente para ter uma vida, né? Qualidade de vida dentro daquela doença. Mas ele vigilância constante, né? Que paro de fazer, paro de observar, aquilo volta. Então, é exatamente uma vigilância, é um cuidado, uma atenção. Por isso, essa responsabilização, né? Então, a gente tem que trazer... E eu trabalho muito com pacientes, né? Com as doenças metabólicas, além de pacientes que vêm buscando a parte de emagrecimento somente, né? Mas também, então, trazer essa questão dessa responsabilização e que isso seja agradável também, né? Que seja factível, né? Porque quando a gente coloca alguma coisa muito difícil, é como você falou, às vezes o paciente chega ali falando, né, eu vou fazer 100%, a gente sabe que não vai ser. E aí ele vai se frustrar e a chance dele desanimar é muito grande. Exato. Então, essas pequenas mudanças que quando a gente até costuma brincar assim, elas não podem parecer simples, né? Mas não são. É o básico, é realmente aquilo mesmo. Tem que partir dali, porque senão não adianta você comprar o melhor suplemento do mundo se você tá lá só comendo comida de pacotinho, né? Não vai resolver nada. Exatamente. Então, é o básico, a gente dá um passinho para trás e muitas vezes as pessoas também não querem o simples, né, Gi? Elas querem, às vezes, uma coisa assim, não, mas se é simples não funciona. E é bem pelo contrário, né? Bem o oposto disso. Muitas vezes é o simples que acaba funcionando. Vide a nutrição comportamental, porque no comportamental é isso. É você se observar, é você olhar para aquilo, né? Então, acaba tendo todo esse cuidado a mais, né? Existe alguma dica que você
poderia dar para o pessoal de casa, assim, comece a observar isso, ou algum insight, alguma dica que você possa, assim, que as pessoas possam começar a olhar para isso de uma forma um pouquinho diferente? Sim, tem, né, algumas dicas que são bem importantes, e uma delas é você fazer o simples mesmo, aquilo que a gente estava falando aqui. Muitas vezes o fácil que a gente não está fazendo no dia a dia, que as pessoas falam, não, mas será que eu estou bebendo água? Né? Será que eu estou conseguindo beber 1 a 2 litros de água no mínimo, agora no inverno, dar uma reduzidinha aí na questão da sede? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade de ver as coisas mais à base, que é o beber água, o ter uma boa qualidade de sono, né? A importância do sono. Muitas vezes as pessoas não observam o quanto o sono ele traz essa necessidade, muitas vezes, de comer mais no outro dia, quando nós temos uma noite de sono ruim, né? Então, eu falo, tá, mas todas as noites você dorme mal? Ah, quase toda noite. Mas o que está acontecendo, né? E muitas vezes o paciente já chega procurando por um suplemento para dormir. Ah, né, eu queria alguma coisinha. E que tal a gente fazer a higiene do sono, né? Observar como é que é o teu ambiente. Então, todas essas questões básicas, como olhar a parte de sono, de água, retirar, né, gradualmente alguns excessos da alimentação, como açúcar, farinha. Tá, todo dia eu como aquele docinho, aquele chocolatinho. Será que eu consigo reduzir a quantidade? Será que eu consigo comer um pouquinho menos? Será que eu consigo substituir por um chocolate, né, menos pior, digamos assim, pelo menos na maior parte do tempo? Então, são coisas simples. Eu falo que às vezes a gente quer fazer tudo junto e não consegue fazer nada. Então, eu não bebo 2 litros de água por dia, então vamos começar bebendo água nessa semana. Ok, ajustei isso? Então, semana que vem a gente já começa a olhar para o nosso sono, para a atividade física. Ah, mas Gi, vou começar correndo maratonas? Não, começa fazendo caminhadas, né? Breves, para começar a acostumar o seu organismo. A gente tem que começar pelo simples mesmo, para o nosso corpo entender o processo. Sem dúvida. Tem um livro que chama A Felicidade da Busca, e ele fala assim, você não vai encontrar o cálice sagrado no dia seguinte ao início da sua jornada. Se você encontrar, dificilmente será o cálice sagrado. Então, é exatamente isso. Se a gente vai buscando alguma coisa assim muito, né, querendo um resultado para amanhã, para 10 dias, para uma semana, você vai ficar frustrada. A coisa não vai, de fato, acontecer, né? Exato. Gi, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo, ter conversado com a gente. É sempre muito agradável ter a sua contribuição. Então, muito obrigada mesmo. E eu vou encerrando por aqui o nosso programa Saúde em Dia. Hoje recebi a doutora Gisele Balbinotti, nutricionista. E fique com a gente nas segundas-feiras, às 11 horas da manhã, aqui na Rede Humaitá.